Olá, meu nome é Carlos Ramon e hoje eu vim apresentar a aula que o professor Yuri pediu para a gente fazer. A aula é sobre campo elétrico, potencial elétrico e capacitores. Eu sou do quinto período de informática e é só referente à matéria de Física 5. Bom, primeiro vamos começar com o campo elétrico. O campo elétrico nada mais é do que uma grandeza física que representa a influência que uma carga exerce sobre outras cargas elétricas. Ele é um vetor que indica a direção e a intensidade da força elétrica que uma carga de prova sentiria se fosse colocada nesse campo. O cálculo do campo elétrico pode ser feito de duas formas. Uma é dependendo da magnitude e posição da carga elétrica geradora e da distância da carga de prova em relação a ela. E a outra forma é calculada a partir do potencial elétrico dessa carga. Bom, essa daqui é a fórmula que utilizamos para calcular o campo elétrico. O E significa o módulo do campo elétrico, que vem nessas unidades aí do lado. O Q significa a carga geradora do campo elétrico, que é em Coulomb. O KO significa a constante eletrostática do vácuo, que tem o valor dela aí do lado. E o D significa a distância do ponto até a carga geradora, que é em metros. E essa daí é a fórmula que utilizamos para calcular. Agora eu vou falar sobre potencial elétrico. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar que representa a energia potencial elétrica por unidade de carga em um ponto do espaço. Ele é medido em volts e indica a quantidade de energia que uma carga elétrica possuiria em um ponto do espaço em relação a um ponto de referência. Normalmente é tomado como sendo o ponto onde o potencial elétrico é zero. O potencial elétrico ele é gerado por uma carga elétrica e se estende pelo espaço ao seu redor. Esse conceito pode ser calculado a partir do campo elétrico que eu expliquei anteriormente, e o potencial elétrico é um conceito que é muito importante em diversas áreas da física, engenharia e tecnologia, como na construção de circuitos elétricos, na produção de energia elétrica e em experimentos de eletromagnetismo. Dentro do conceito de potencial elétrico, a gente tem a diferença de potencial, mais conhecida como DDP. Ela também pode ser chamada de tensão elétrica ou voltagem. É uma importante grandeza no estudo dos fenômenos elétricos. No nosso cotidiano, usamos mais ela do que o potencial elétrico de um ponto. Por exemplo, nos aparelhos elétricos, normalmente aparece a indicação de sua voltagem. Essa daqui é a fórmula que usamos para calcular a diferença potencial. U igual a VA menos VB. O U significa a diferença de potencial, o VA significa potencial elétrico em um ponto A e o VB significa o potencial elétrico em um ponto B. Essa daqui é a fórmula que usamos para calcular o potencial elétrico. O VA significa potencial elétrico do ponto A, o TAB significa o trabalho da força elétrica ao deslocar a carga do ponto A ao ponto B, e o Q minúsculo significa a carga elétrica. Agora eu vou falar sobre capacitores. Eles são dispositivos elétricos capazes de armazenar cargas elétricas e energia elétrica em um campo elétrico entre duas superfícies condutoras, separadas por um material dielétrico. A capacidade de armazenamento deles é medida em farads. Os capacitores eles são classificados de acordo com sua estrutura e materiais. Existem diversos tipos de capacitores, como capacitores placas paralelas, capacitores de cerâmica, capacitores de eletrolíticos, entre outros. Eles também podem ser associados em série e em paralelo para aumentar ou diminuir a capacitância total de um circuito. Bom, os capacitores têm diversas formas que são derivadas de uma só, praticamente. Então eu preferi pegar essa daqui para mostrar para vocês. O C significa a capacitância, o Q significa a carga elétrica e o U significa a tensão elétrica. Bom, agora eu vou resolver uma questão da apostila que Yuri passou. A questão eu resolvi no meu caderno e li no lá, então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês acompanharem. Bom, agora eu vim resolver a questão 1 da lista que o professor Yuri pediu. Na questão 1, o enunciado fala: na figura estão representadas as partículas pontuais de carga Q maior, que é igual a 8,0 vezes 10 a menos 6 coulombs, e Q menor, que é igual a 2,0 vezes 10 a menos 10 coulombs. Ambas são positivas no vácuo. No momento em que estão separadas pela distância d, que é igual a 0,40 metros, o enunciado da questão fala que para a gente determinar, nesta situação, a energia potencial elétrica do sistema quando a carga Q for positiva e negativa. Os dados da questão são o seguinte: a eletrostática do vácuo, K, é igual a 9,10 vezes 10 a 9 positiva. Bom, agora eu vou separar os dados da questão. O Q maior, ele é igual a 8,0 vezes 10 elevado a menos 6. E o Q menor é igual a 2,0 vezes 10 elevado a menos 10. O K, ele é igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9. A distância, que é o D,
é igual a 0,40. E o E é o que a gente quer descobrir. A equação que a gente vai usar nessa questão é a seguinte. E igual a K vezes Q maior vezes Q menor sobre D. Vai ficar E igual a 9,0 vezes 10 a 9 vezes 8,0 vezes 10 a menos 6 vezes 2,0 vezes 10 a menos 10. Tudo sobre 0,40. Agora vai ficar igual a 9,0 vezes 10 a 9. Eu esqueci de botar os parênteses aqui, mas eu vou botar agora. Fica aqui e aqui. Aí vem para cá. Esse valor aqui vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 15 sobre 0,40, que é a distância. Por fim, nós vamos ter E igual a 9,0 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 15. O resultado da questão vai ficar o seguinte. 36 vezes 10 a menos 6, ou vai ser em notação científica agora, que ficaria 3,6 vezes 10 a menos 5. Esse daqui é o resultado da questão A. E a questão B, pegar esse valor aqui, ó, esse valor, e botar negativo. Ou seja, questão B vai dar menos 3,6 vezes 10 a menos 5. Bom, essa daqui foi a aula de hoje. Obrigado quem acompanhou até aqui. Desculpa a minha dicção para falar palavras com R, que a minha língua antigamente era presa e tal. Enfim, eu tô meio doente, a minha voz piorou um pouco. Mas foi isso, obrigado a todos. Para finalizar com chave de ouro, eu vou deixar uma partezinha da música do nosso querido ídolo Manuel Gomes. Eu nunca esqueci aquela mulher que eu amei naquele tempo. O nome dela é Maura. Ô mulher que machucou meu coração. O nome dela é Maura. Foi isso, tamo junto, pessoal.